Foram 3 dias intensos. Milhares de jovens foram impactados na conferência. Só que a realidade lá fora é outra. O mundo vai continuar te puxando para trás. Meu nome é Samuel e nas próximas semanas eu tenho uma missão: levar o que aconteceu aqui para o resto da sua vida. Sejam bem-vindos à nova série de palavras do Arena Jovem. #nenhum passo atrás. E aí, meu povo, tranquilidade? Naquele pique? Como é que foi a semana de vocês? Daquele jeitão? Ah, então vamos lá. Luca! E aí, meninas? E aí? Caraca. Se liga. E aí, galera? Esse aqui são minhas amigas das antigas. Carolzinha, Raíssa e Kathleen. Oi, gente. A amizade aqui, ó, é muito antes da fama, viu? Claro, porque depois da minissérie todo mundo quer saber quem é o magrelo da Real, viu? Essas meninas são muito doidas. Mas isso aqui, verdade, são desde a época do baile, hein? Não, pelo amor de Deus, não me lembra dessa época, não. Não vamos falar disso não, cara. Misericórdia, menina. Ficar falando isso aí só vai afastar os varão. E é lá, desesperada pra casar. E quem não quer casar? Real, né? Mas só Jesus na causa. Essas aqui são tudo doidas. Pelo menos agora a gente é doida por Jesus, né? Graças a Deus. Verdade. Nossa, vocês estão crentes mesmo, hein? Na época que eu me converti, vocês faltaram me crucificar, hein? Putz, foi mesmo. Não, calma lá. A gente não estava te crucificando. A gente estava apenas te testando. A gente queria ver se você tinha se convertido ou se era apenas um papinho. Mas foi graças a você que a gente se converteu de verdade. É, amigo. Glória a Deus pela sua vida, hein? Você é o cara, Samuca. Não. O cara é ele. Então, meninos, vamos, senão a gente vai se atrasar. A gente vai dar célula agora. A gente vai ali atrás das gurias. Caraca! Que massa! Foi bom mesmo lutar por vocês, hein? Oh, meu Deus! Mas valeu. Essa é a Arca de Noé que deu certo, né? Ué, agora tá chamando a gente de bicho? Não é isso não. Valeu, galera. Acompanha essa palavra aí. Boa noite, Arena. Nós estamos mais uma vez aqui nas nossas mídias para trazer uma palavra com você. Vai chegando, vem para perto de nós. Nós vamos fazer um talk show agora. Quero apresentar o pessoal que está aqui comigo. Rita, missionária Rita de Vargem Grande do Sul, que está conosco já há um bom tempo aqui. Fala um oi pro pessoal, Rita. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a estar conosco neste momento. Juliane. Oiê, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Arena Jovem. Vem conosco aí. Uhul! Boa noite, Ju. Boa noite, Arena. Boa noite, pessoal que está em casa. Convidar vocês, compartilha, para que a gente possa estar todo mundo junto aí, nesse momento maravilhoso da nossa Arena Jovem. Tamo junto. Rodrigo de Pinhal, pessoal de Pinhal, vem chegando, vem pra cá. Alô, galera de Pinhal, pessoal da Sara região, boa noite, seja bem-vindo, você que está vindo aqui na nossa transmissão, né, do nosso Arena hoje, muito especial, hein? Boa noite a todos vocês, para mim é um prazer estar aqui, tá bom? Nesse talk show maravilhoso. Nosso convidado, o Éder, vai trazer uma palhinha, trazer uma música para nós, uma adoração. Fala aí pro pessoal um oi, Éder. Olá, pessoal, boa noite. Arena Jovem, estamos juntos aqui nesse talk show e vamos todos juntos fazer aquilo que há dentro do nosso coração, aquilo que Deus nos chamou. E a gente quer convidar vocês, venham junto com a gente. Amém? Deus abençoe. Sara de Pirassununga. Aê, galera, boa noite, Arena. Continuamos sendo igreja, né? Então vem ser igreja com a gente nesse sabadão aí e vamos tocar esse bate-papo que vai ser intenso. Um abraço a todos vocês, convidamos vocês, vai espalhando para o pessoal da sua célula, da sua equipe. Estamos agora nas nossas mídias e queremos ter um tempo muito legal com vocês. Pessoal, diante de quarentena, uma série maravilhosa que nós estamos vivendo, nenhum passo atrás, numa sociedade que segue o fluxo, não para nunca, como que nós vamos viver esse tempo de quarentena? Primeira coisa, obedecendo, né? Obedecendo os nossos governantes, obedecendo tudo que tem colocado para nós. Mas e você, Juliane, como que você está vivendo diante desse tempo de quarentena? Então, né, até esses dias o Ivan perguntou para mim como que nós iríamos fazer. Algumas pessoas da célula também perguntaram para mim. Eu respondi praticamente isso, né? Primeiro é ouvir e depois é obedecer. Às vezes nós obedecemos sem ouvir e não sabemos o que estamos fazendo. Por isso que muitas coisas na nossa vida não andam, não vai, não flui e não avança.
força, né? Com esse tema, nenhum passo para trás, nós precisamos ouvir, nós precisamos obedecer. Ah, Gil, mas tem que ficar em casa? Fique. Ah, Gil, mas tem que... Faça, ouça, tenha um ouvido sensível, tenha um ouvido apto para ouvir e obedeça. É isso que eu ando vivendo, ando fazendo e ando instruindo, né? Para o pessoal da nossa equipe, do Soso, para alguns alunos do IV, né? E lá em casa, vamos ouvir e obedecer. É parar para ouvir e obedecer, né? É isso. Ok. Rodrigo, lá em Espírito Santo do Pinhal, um abraço para a igreja abençoada de Espírito Santo do Pinhal. Aí, células em Pinhal, uhul! Como que o pessoal está lá envolvido nessa quarentena, em santificação, se guardando? Como que vocês estão lidando com esse período em Pinhal? Pois é, pastora, olha só. Diante de toda essa situação complicada, né? Onde a gente olha governantes, presidente, uma palavra, governador, outra palavra, confusão que vem no meio das autoridades, né? Hoje mesmo aconteceu uma situação comigo, que eu saí numa avenida lá de Pinhal e a maioria do comércio todo aberto, todo mundo trabalhando. E aí eu falei, poxa, eu aqui em casa me resguardando, guardando a minha casa, minha família, desorientado. Se você for olhar para a quem eu vou seguir, a quem eu vou ouvir, né? Então, glória a Deus, hoje nós temos aquele que governa, aquele que está no trono da nossa vida, que é o nosso Senhor, que é o nosso Deus, que é Jesus. A gente tem essa orientação. Então eu vejo hoje o quê? Glória a Deus que nós estamos na igreja, glória a Deus que nós estamos no altar, porque esse governo, a direção de Deus sobre nossas vidas, ela fica muito mais clara, porque se você olhar lá para fora, confusão, ninguém concorda com nada. Se você entra numa rede social, piorou, né? E só vê bagunça. E hoje, assim, a gente mantém o foco centrado, com calma, em paz, orando, jejuando, aproveitando a família, entendendo que aquilo que o Bispo Robson tem falado nesses últimos dias, de que nós vamos sair dessa situação purificados. Aleluia, é isso aí. Sara, para quebrar a rotina, para não achar que está com cara de quarentena, me fala uma disciplina que você manteve. Nossa, eu mantive muitas disciplinas, porque eu não estou em quarentena, né? Eu estou trabalhando, né? Meu serviço é considerado essencial, então eu continuo trabalhando. Mas uma coisa que eu tenho visto, por exemplo, meu marido que está em casa de quarentena, né? Ele manteve o horário que ele acorda. Então ele acordava às 5, ele continua acordando às 5, mesmo não tendo que ir trabalhar. E ele faz o devocional dele, ele tem lá o tempo dele, ele consegue, aí ele vai estudar, ele tem mais tempo para estudar, ele tem mais tempo para ler a Bíblia, né? Ele já leu alguns livros porque ele está com um tempo maior, mas continua mantendo exercício físico, a alimentação nos mesmos horários, né? É importante. Sim, porque não adianta a gente só ficar trancado e comendo besteira, né? Deitado o dia inteiro assistindo Netflix, não vai rolar, né? Vai rolar. A gente tem que... Para manter a sanidade mental, eu acredito que a disciplina é fundamental. Até rimou, né, gente? Sem querer. Mas tem que manter a disciplina, porque senão você escuta qualquer coisa. Você começa a escutar qualquer coisa. A Ju falou, para obedecer eu preciso ouvir, né? Mas ouvir o quê? Ouvir a quem? Eu ouço tudo, todos, o tempo inteiro? Não. Se eu mantenho a minha disciplina, meus hábitos, minha rotina, né? Meu devocional, discipulado, célula, os cultos, né? Eu sei para quem eu estou emprestando os meus ouvidos. E aí, o desespero de muitos não vai ser o meu desespero. Porque eu estou, né, firmada em algo que não é o que o mundo está firmado. Glória a Deus. Ô, Rogério, e aí? Você tira o pijama ou fica de pijama o dia inteiro? Não tem sido fácil, né? Porque são momentos assim, você acorda, que nem a Sara falou, se você não tiver uma rotina, né, você acaba ficando o dia inteiro ali mesmo, né? Mas, assim, eu tenho falado para algumas pessoas dessa maneira. As mídias, as redes sociais, ela envenena o coração, ela envenena a alma, a mente da pessoa. Porque hoje a gente vê dois lados, né, da moeda. Um lado falando bem e o outro lado detonando, né? Então, assim, se a gente ficar focado
só na televisão, em rede aberta, televisão, gente, a gente vai ficar com a cabeça pirada. Você vai ficar nervoso, você vai ficar da mesma maneira. Mas assim, eu já estou falando com a minha esposa, a gente precisa voltar a correr, caminhar, né? Sair um pouco desse foco. Sabe por quê? Porque o Rodrigo falou uma coisa muito importante. Nós todos vamos sair purificados de tudo isso, né? Então a gente tem que manter o nosso foco. A igreja, hoje, ela não está aberta para nós, mas a igreja, ela está dentro de nós. Então isso é importante. Para onde a gente vai, a gente leva a igreja. A gente pode estar com a igreja, com a nossa família, com os nossos filhos, né? Não tendo aquele contato que a gente tinha. Eu até brinquei essa semana, eu falei assim, nossa, na hora que eu ver o pessoal da equipe, eu quero dar um abraço muito forte em cada um, porque é muita saudade. A gente tem saudade das pessoas. E faz o quê? 3 semanas? Né? A gente fica até meio perdido, né? Mas a gente fica com saudade das pessoas, de se reunir. Nosso discipulado, a gente ia para casa, a gente comprava pizza, reunia todo mundo, fazia aquele discipuladão da hora, né? E hoje não tem mais isso, né? Mas assim, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque quando a gente sair dessa, a gente vai sair muito mais forte. Porque uma live do nosso bispo Lucas, com a nossa bispa Priscila, ele falou, no final, tudo vai dar certo. Então, a quarentena é assim, ela está presente, mas nós temos que saber conviver com ela. Rita, Deus está no controle de todas as coisas? Com certeza, né? É um momento que a gente tem que se guardar, né? Embora eu não esteja também em quarentena, porque eu necessito de trabalhar, meu trabalho precisa, não tem como eu estar em quarentena. Mas é um momento que a gente tem que confiar, fazer a nossa parte, estar pronto, porque, como todos dizem, né, vai passar. E Deus está presente em todos os momentos, né? Ele não perdeu o controle, né? Pessoal, lá em Deuteronômio 28 diz que todos os dias é proposto para nós uma bandeja com as bênçãos e maldições. Como se posicionar diante das bênçãos e maldições? Como que nós, ouvindo tantas coisas, ouvindo tantos comentários, hoje mesmo eu ouvi uma repórter dizendo, uma comentarista, ela disse assim, eu não posso pegar, eu perco o sono à noite, aí eu pego meu celular. Acabou a noite. Minha mente começa a ficar cheia, como o Rogério disse, começo a me alimentar de outra coisa, e ali eu perco de 3 a 4 horas da minha noite. Como se posicionar? Como em tempo de quarentena, como em tempo de uma sentença que nós estamos vivendo sobre a terra, assim como no tempo de Noé. Como se posicionar diante disso? Como que eu e você vamos criar estratégias, mecanismos, para que a gente não venha se perder diante de tantos comentários, como o Rogério disse, diante dessa tsunami que tem vindo bombardeando a nossa mente, inflamando o nosso coração. Fala um pouquinho para nós, Rodrigo, como que nós vamos ajudar, como igreja, sendo igreja, ajudar o nosso próximo, ajudar o nosso discípulo, ajudar aquele que está chegando, aquele que já ouviu a voz de Deus, mas não atendeu ainda essa voz, esse chamado, Senhor. Como que nós vamos ser o braço que alcança? Eu gosto muito de falar isso, porque se eu der a mão para a Sara aqui agora no momento, estamos todos com álcool gel na mão, e a Sara der a mão para o Rodrigo, e o Rodrigo der a mão, nós vamos alcançar a Rita que está do outro lado. Como nós vamos ser esse braço que alcança nesse tempo em que pessoas estão desanimadas, angustiadas, frustradas? Fala um pouquinho sobre isso, Rodrigo, por favor. Pastora, usando o que a Sara disse, né? Para quem eu empresto os ouvidos. Eu vejo assim, a senhora comentou, Deuteronômio 28, bênção e maldição. Todo dia é proposto pra gente as duas bandejas, eu achei muito interessante isso. Do que você vai se servir? E aí, o que me chama a atenção é para quem eu ouço, quem fala comigo, quem fala no meu coração, né? Então, glória a Deus, a gente vem numa igreja de discipulado, onde nós temos os nossos líderes, os nossos profetas, pastores, líderes de equipe, líderes de célula e tudo mais. E aí o que acontece? Os nossos ouvidos estão ensinados a ouvir aqueles que têm mais experiência, aqueles que têm mais autoridade. Então eu vejo que a questão das bênçãos e maldições nesse tempo de tribulação
tá ligado muito às nossas escolhas. E como que eu vou escolher? Eu vou escolher aquilo que de repente eu tenho ouvido. Então, assim, um excesso de informações negativas ou positivas com certeza vão influenciar na minha decisão, na minha escolha. E hoje a gente está fazendo o quê? Sara Nossa Terra, galera, bombardeando nas mídias sociais, canal do YouTube, igreja que não tinha canal no YouTube tem, até Pinhal criamos um canal, mensagens diárias. Lá em Pinhal a gente tem, pastor. Até não, também em Pinhal. Também em Pinhal, né? E lá a gente tem um negócio que a gente chama de Fala Deus. Então, assim, são aquelas pílulas, né, da palavra, mensagens. Então, todo dia a gente tem feito Fala Deus para a pessoa estar ali todo dia se inspirando. Então, para quê? Para manter os nossos ouvidos ensinados e ajudar a gente no nosso comportamento. Porque o que a Sara falou do Carlos, de todo dia, que todos comentamos aqui, a questão é comportamental também. Porque se eu tenho um norte, uma direção da qual eu preciso seguir, eu sei que as minhas atitudes elas vão refletir o meu entendimento. Então, por aí segue. Eu acho que é mais ou menos por aí. Sara, eu percebi que as pessoas que não estão dentro, a pior sensação é você achar que está dentro, mas não está tão dentro. E eu percebi que as pessoas que estão pouco envolvidas nesse período estão meio desesperadas. Quando vai ter igreja? Quando vai ter isso? Quando vai ter aquilo? Mas quando nós estamos ligados, Marcelo, quando nós estamos ligados no discipulado, tudo muda. Fala um pouco sobre essa sensação, Sara, de achar que está, mas não está tão envolvido. É porque assim, né? O que a gente está falando de posicionamento. O Rodrigo acabou de falar. Quando a gente não tem um foco, quando a pessoa que não sabe para onde está indo, nesse período é quem mais está ficando desesperado. A quarentena, esse período de quarentena, ele só está denunciando algo que já existia. Porque agora a gente está sozinho com a gente. Sim. Então você só tem você. Você não tem as distrações da rotina. Você com você. Então, aquelas idealizações que a gente muitas vezes tem no dia a dia, se eu tivesse tempo, eu faria tal coisa. Meu devocional seria, nossa, de 2 horas. Agora acabou as desculpas. Agora acabou a desculpa. Não, Rogério, fala sério. Se você não trabalhasse o dia inteiro, você não ia conseguir ter o devocional dos sonhos de 3 horas por dia. Fala aí. Nossa, você ia estudar um livro da Bíblia por mês, né? Tá de pijama. A gente, né? Não, se eu tivesse tempo, eu ia planejar, ia fazer a comida da semana inteira, a marmitinha saudável, ia fazer atividade física. Porque a gente diz, só que não, né? Ela é fitness, Ai, né? Jesus, não. Eu malho pra comer, gente. Mas vai funcionar em nome de Jesus. Vai funcionar. Em nome de Jesus, na minha também. Então, assim, na verdade, eu acho que está sendo uma super oportunidade para a nossa sociedade como um todo ver como a gente está se enganando, né? Então, muitos acham que estão firmes com Deus porque vêm para a igreja todos os sábados e domingos, porque estão na célula. Às vezes só estão lá de corpo presente, mas a cabeça está em outro lugar. Tá se enganando, né? Pode conseguir enganar todos os outros, mas não engana Deus e não se engana. Então, no final, nós vamos olhar e falar assim: nossa, Deus, como eu tive que me enxergar, eu estava muito pior do que eu pensava. Sim, né? exatamente. As minhas atitudes... Posso complementar uma coisa? A que a Sara falou, agir. isso é muito importante, porque quando a gente tem uma rotina, igreja, arena, culto, célula, discipulado, é fácil, porque você tem algo para fazer. Né? Já existe algo para mim fazer, para as pessoas fazer, para os discípulos, pessoas que estão com a gente. Mas é um programa, Ju. Só que assim, existe um período que Deus ele se distanciou do povo. Pode ser que essa quarentena, esse período, mas agora é hora de botar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Porque é a mesma coisa quando uma criança ela acaba de aprender a andar, a dar seus primeiros passos. Está na hora de colocar em prática aquilo que eu aprendi no meu discipulado, com o meu pastor, com a igreja, com os meus irmãos
de Sara nessa terra. Então tá na hora de botar em prática. Se eu aprendi, agora faz, né? Bacana, acho que isso seria... Não, e é aquilo, eu tô na rotina de igreja, ministério, trabalho, né? E eu tô achando que Deus está ali, porque eu tô fazendo. E aí, na verdade, Deus pode ter saído para alguns, mas eu tô fazendo, então eu acho que Deus está ali, quando muitas vezes ele não estava. Sou eu achando que ele está porque eu sou uma pessoa ativa. Né? É uma religiosidade, é uma máscara. É o que né? eu ia falar. Quando você Hoje, disse de se olhar no espelho, é a mais simples explicação do que é a religiosidade. De repente a pessoa está tão acostumada àquela rotina e não viver algo espontâneo, porque está preso a uma rotina que aí se torna a religiosidade, que tanta gente tenta explicar e não sabe o que é. E quando nós olhamos para o espelho e vemos, poxa vida, eu estava apegado a uma rotina, a uma construção, e de repente hoje eu me vejo um cara religioso. Por quê? Eu fazia porque eu tinha que fazer. Eu fazia porque a posição que eu estou me coloca para fazer. Mas e quando estou só eu? Da onde vem, né, aquela questão do dunamis, né, o fogo que gera energia dentro de mim? Aí sim a gente chama atenção, é um destaque para nós positivo, para a gente fazer uma leitura se somos religiosos ou não. Sim, porque a mesma energia que me leva a seguir a rotina, o ministério, que mantém aquele fogo aceso, se eu não estiver na rotina, ela vai me levar a estar fazendo coisas que eu não tinha muitas vezes a oportunidade de fazer, a estudar coisas que eu não conseguia. Eu vou continuar sendo intensa, porque eu não sou uma pessoa intensa porque eu tenho uma agenda cheia. Eu sou intenso porque Deus me faz ser intenso naquilo que eu faço. Então hoje eu não tenho aquela quantidade de afazeres, a correria de ir para um lugar para o outro, mas aquilo que eu tenho para fazer, eu posso ser intenso nisso. Com os filhos em casa, com estudos, começar a fazer cursos diferentes, até no momento de fazer uma pausa, ir para a rede e olhar para o céu, sentir a brisa. Porque, gente, isso também é viver, né? A gente, né? Não, porque eu tô lá na rede com culpa, que eu tô cheia de coisa pra fazer. Não, hoje eu posso, né? Hoje eu tenho esse tempo de fazer uma pausa e tirar aquele cochilo à tarde. Por que não? Vamos tirar cochilo à tarde, né? Vamos ser felizes. Deus, ele tá nisso, ele não tá no ativismo louco, né? Ele tá em nós e ele ama o que a gente... Ele tem prazer, né? Em nos ver vivendo na leveza também, né? Não é se martirizando pelo que não estamos fazendo, né? Posso, suave, né? Posso falar? É sair do automático, né? Eu lembrei agora quando Moisés subiu a segunda vez pelo monte, passou lá 40 dias, quando desceu, estava reluzente. Muitas vezes é isso, dentro da nossa rotina ministerial, né? Até profissional, familiar. Estamos reluzentes porque, fizemos, né? Eu sou o cara, eu sou a tal, eu sou a mina. Só que aí quando nós estamos numa quarentena, eu estou de quarentena. Gente, é muito estranho pra mim. Mas eu peguei, nossa, agora eu posso descansar, né? Aquilo que eu não conseguia fazer com zelo, com amor, com vontade, sem culpa. Aí eu vou poder dar uma descansada, porque sem culpa mesmo, né? E uma outra coisa que eu estou refletindo muito é a questão do se reinventar, né? Reinventar, recomeçar, ver, nossa, eu fazia tal coisa com meus discípulos, aqui em casa, no meu trabalho, eu posso fazer melhor, o que eu posso melhorar é se autoavaliar, não se autossabotar, que é o contrário, que é bem diferente, e nossa, eu posso ser melhor nisso, eu posso ser melhor aquilo. Uma pergunta que eu fiz domingo para as meninas no discipulado foi, como que você vai sair depois dessa quarentena? Melhor ou pior? Vamos fechar aqui, Ju, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Como sair depois da quarentena. Vamos pedir pro Éder tocar um louvor pra gente, neste momento tão gostoso. A arena é louvor, adoração, é momento com Deus. Vamos aqui adorar junto com minha equipe, juntos. Eu acredito que todos nós sentimos saudade de estar nesse lugar, né? E o pessoal de casa também. Eu vou convidar vocês a adorar junto com a gente. Onde eu quero estar, não há
não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Realmente, né, nossa, um louvor mais presença real mesmo, né? Como este lugar, né? Como o altar é um lugar de entrega, né? Todos que estamos aqui somos pessoas de altar. Você que está em casa, uma pessoa de altar. Não deixe de louvar, não deixe de adorar, não deixe de exaltar ao Senhor. Isso te mantém de pé. Isso te levanta, né? Às vezes você fala assim, hoje não dá tempo. A Juliane falando sobre a quarentena ali. Eu percebi aqui, Sara, Juliane, Rogério, eu percebi que quanto Satanás nos faz pessoas desculpáveis. Eu não posso por isso, eu não posso por aquilo. Eu não posso, não tenho tempo, tenho que trabalhar. Não posso, não tenho tempo, tenho que estudar, tenho faculdade, tenho filho, tenho serviço de casa, roupa para lavar, roupa para passar. Como Satanás nos faz desculpáveis, né? São tantas desculpas e nós olhamos para nós, nos tornamos pessoas religiosas, igual realmente Ele quis que fôssemos, né? Então que nesse tempo nós possamos nos santificar. O mundo parou para que eu e você olhássemos no espelho, nos víssemos quem realmente somos, como realmente estamos e pudéssemos sair dessa, né? Eu comentei aqui que o pastor disse assim num culto, o coronavírus chegou e parou você, mas se Jesus tivesse voltado, como você se sairia dessa? Se ao invés de ser coronavírus, fosse a presença do Mestre, vindo dos céus, como que nós sairíamos dela? Fica de novo essa pergunta aí para você, tá? Eu queria falar um pouquinho aqui, perguntar para a Rita, né? Noé, né? Noé naquele tempo, aquela sentença vindo sobre a terra, as pessoas vivendo de uma maneira promíscua, totalmente fora da vontade de Deus. Como que você acha que Noé administrou a voz de Deus no seu coração, a sociedade, uma construção que até então era algo que nunca havia sido feita? Como que você acha que isso desenrolou dentro do interior de Noé, Rita? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu acredito que esse momento que Deus fala com ele, eu acredito que ele somente deu ouvido à voz do Senhor. Ele não ouviu mais nenhuma voz, ele focou no propósito, porque ele sabia que teria momentos difíceis, né? Que muitos não acreditariam, que muitos não iriam dar crédito à voz dele. Mas eu acredito assim que aquele momento foi o momento que ele focou. Ali falou com a sua família, ali ele reuniu a sua família. Era algo inédito, algo que nunca, né, havia acontecido, mas era um momento que ele acreditava naquilo que o Senhor falou. Tanto é que ele foi um homem de fé, que ele foi um homem que ali fez, né, mesmo sendo uma pessoa contra, sabendo que muitos viriam contra, né, mas ele focou. Então, ele foi top, viu? Foi o cara. Foi o cara. Foi resiliente, foi resiliente. Juliane, e se Noé tivesse parado, bugado, como diz o pessoal aí? Buguei, parei, né? Não dei conta. O que teria acontecido? Como teria sido o poder de influência? Buguei Bug agora. do milênio aqui, ó.
Pessoal, só falando aqui rapidinho para você, a nossa equipe técnica está aqui com a gente, Diego filmando, o Rui também filmando, o João no som, o pastor Rubens aqui nos ajudando, o Carlos que daqui a pouco senta com a gente, o Arthur ali no joguinho e as crianças brincando. É assim que nós estamos fazendo esse talk show. Valeu, pessoal? Entra aí, Carlão, senta aí conosco. Carlos de Pirassununga. Esse é o cara que levanta 5 horas da manhã. Paga é aí, 10 ó. aí, paga 10 aí. Na Bíblia Rosa. Na Bíblia Rosa aí. Como Seja bem-vindo, seria, Carlos. Fala um alô pro pessoal aí. Fala aí, Juliane, pra nós, por favor. já ele fala, pessoal. Eu falo muito para as meninas uma frase que mexe muito comigo. Se você não falar, as pedras vão falar. Se você não falar, uma mula vai falar. Imagina, eu fico pensando assim, se Deus me dá uma missão, me dá uma direção para eu ir lá, falar, fazer, seja o que for, e eu não fizer, e Deus me substituir por outra pessoa, aí eu só de pensar, eu fico meio louca, né? Meio não julgo, mas acredito que Deus levantaria um homem justo e bom novamente. Talvez seria na descendência de Noé, entre Sem, Cã e Jafé, quem sabe, né? Mas Deus levantaria, como ele levantou, ele continua levantando. Mais pra frente, depois teve Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, tantos outros homens bons, justos. Mas Noé era um homem justo e bom naquela geração. E como ele tinha um ouvido para ouvir, um coração para obedecer, certamente foi ele, como foi, né? Mas Deus, em relação à pergunta, eu acredito que Deus usaria as pedras, as mulas, né? Por que não? Deus usou, né? Como nós lemos em Números, lemos mais pra frente. Mas para mim seria um grande remorso, uma grande dor no meu coração. Deus me substitui. Pensa, gente, você usar a quarentena como desculpa. Porque eu estava de quarentena, não pude falar na palavra de Deus. Misericórdia. Eu tenho certeza que tem internet em casa ou pega do vizinho Wi-Fi. Nosso bispão lá de Brasil, Diego Porto, disse que agora é época de jogar futebol na brita. O que é isso? Falar de Deus, né? Na raça, na né? raça. Na cara. Nós não estamos com a igreja aqui, mas a igreja somos nós. Né? Então nós vamos alcançar através das nossas palavras, das nossas atitudes. Ô Carlos, fala um pouquinho pra gente. Aqui, Noé, fala um oi pro pessoal primeiro. Oi, tudo bom? Você acha que Deus espera a sua perfeição para te dar uma missão? Negativo, né? Negativo? Até porque perfeito ninguém não tem nenhum, né? Então, se Deus fosse esperar a sua perfeição, ninguém não ia chamar ninguém. Na verdade, o mais importante para Deus é o nosso posicionamento, né? A bispa já pregou várias vezes, né? Dos improváveis, vários que não eram perfeitos humanamente falando, talvez não tivesse tantas condições, mas foram grandes instrumentos. Então, o mais importante para Deus é você querer e o seu coração, né? E o restante, você querendo, Deus vai fazendo as condições ficarem, a roda vai girando para você. O mais importante é você decidir. É isso aí. Então, quer dizer que Deus me mostra antes de acontecer? Fala um pouquinho, Sara, sobre o posicionamento agora. Não, o que a gente vê, na verdade, nem para Noé Deus mostrou o que ia fazer. Noé, ele sabia partes, ele não sabia o todo. Abraão não sabia o todo, ele sabia partes. Deus, ele faz promessas pra gente, né? Para todos nós. Para nós hoje, nós temos as promessas de Deus. Às vezes a gente está esperando a revelação de um anjo na nuvem descendo, cantando aleluia com uma harpa, né? Nossa. Mas as promessas... Foi profundo, hein? Sentiu a caricatura aí. Mas as promessas dele já estão na palavra dele, né? Mas a gente é superficial, na verdade, né? Então a gente se perde muito facilmente quando as circunstâncias não estão favoráveis, né? Mas, na verdade, quando a gente decide, o que nós vemos na palavra de Deus são homens e mulheres decididos a fazer o que Deus falou para fazer, mesmo eles achando loucura. Eu não acho que Noé, minha cabeça de Noé. Peraí, imperfeitos, mas decididos, com amém? certeza. Amém. Imperfeitos, mas decididos. Totalmente. Isso faz a gente manter o foco. Nossa, mas eu não sei cada passo que eu tenho que dar. Eu não sei com exatidão
mas Deus mandou eu dar o passo e eu vou dar. Imagina o cagaço de Noé quando chegou o primeiro par de jiboia na arca. Leopardo. Ele ficou cheio de cagaço, mas aí Deus estava no controle, então fica tranquilo. Acho que quando começou a chover, ele falou assim, caraca, tá chovendo mesmo, não tô louco. Ou animais que ele nunca tinha visto, não conhecia. Sara, eu acho que todo mundo aqui quer entender sua cabeça de Noé. Vai, continua. Produção, dá pra colocar a cabeça de Noé, assim, com o cabelo branco, comprido. Eu acho que foi uma intervenção divina o diálogo ter corrido, entendeu? Não, eu acho que Noé, ele... Nossa, mas isso é loucura, construir um barco, chover, cair água do céu, isso é insano. Como assim, né? Mas já que você tá falando, eu vou fazer. Por quê? Porque ele acreditava tanto, é a questão da segurança. A gente, nenhum de nós, se alguém souber, me avisa, tá? Mas eu não sei no que isso vai terminar. A gente não sabe. Quando, como, a gente não sabe. Se alguém sabe, solta aí a profecia, a profetada, o Éder sabe. A gente não sabe. Mas o porquê que, no meio de tanta gente que... eu tenho colegas da área da psicologia, né, e que tem falado que com uma semana de isolamento... E não é isolado num quarto, né, gente? Nós temos pessoas dentro da nossa casa, a gente tem rede social, a gente tem distrações. Já começaram a ter ataques de pânico, crises de ansiedade, sozinhas, desesperadas. E por que a gente tá rindo à toa? Porque a gente é doido, né? Por quê? A gente não sabe o dia de amanhã. De fato, nós não sabemos. A gente faz a nossa parte, mas a gente confia tanto que... No final, é o que Deus quiser que vai acontecer. E para nós, estar com Ele é lucro. Estar aqui é viver o que Ele manda a gente fazer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu acho que eu tento ter juízo. Nem sempre eu tenho. Mas eu tento ter juízo. E acredito que todos nós aqui tentamos, né? É o milagre da fé, né? Eu não vejo, não sei, mas eu tenho certeza, a convicção que eu estou sendo cuidada, que eu estou sendo coberta, que eu estou sendo amparada. É o milagre da fé mesmo. Pastor, né? Dentro disso que a Sara, estou tentando entender essa mentalidade de Noé. Estou lendo o livro do Bispo Lucas e a Priscila, Mente Invencível. Top, leiam, gente, é maravilhoso, muito bom. E tem 2 capítulos. Um fala sobre os paradigmas e o sofisma. Imagina Noé entrar naquela sociedade cheia de paradigmas e vivendo sofismas, mentiras, mentiras e mentiras. E ele vem com a verdade absoluta de Deus, né? Vai chover. O que é chuva? Ah, sei lá, é chuva. Corre, povo, que vai chover. Se alinhe. É mistérios. É mistérios. Se alinhe, se posicione em Deus que vai chover. Ah, isso aí é blá, blá, blá. Ele veio, ele quebrou um paradigma interno, talvez dentro dele, dentro da família, dentro da sociedade, e o sofismo que foi criado. Não vai chover. Então vamos continuar vivendo como estamos vivendo, né? Então eu lembrei, não sei se entra na tua cabeça de Noé, mas... Ô pastor, eu quero falar uma coisa também. Uns 15 dias atrás, chegou uma pessoa para mim e falou assim, será que como a gente está no tema de Noé, né? Será que não tem como criar uma arca, né? Como foi feito lá em Noé, lá na época de Noé, para todo mundo entrar e se salvar? Eu falei assim, a arca ela já existe. E a nossa salvação, ela somente vem através de Jesus. Então, Jesus é a nossa arca. Então, se nós estivermos com Jesus, nós vamos estar salvos. Então, eu achei muito interessante Mas isso. as pessoas querem esse negócio de protegido, quadrado. Que Jesus é liberdade de escolha. Mas as pessoas querem a proteção de prisão, né? Por isso que estamos na contramão do mundo. O homem está na contramão. O mundo, a proteção é grade na casa, alarme no carro, você está protegido, fazer uma oferenda, fazer uma invocação a algum Deus. Isso é proteção. Jesus não, a proteção dele é liberdade, é a sua escolha, é a nossa arca. E como ser, Rodrigo, diante de uma sociedade que nós estamos falando de Noé, mas estamos falando desse tempo também, né? Como ser íntegro, inteiro. E a palavra íntegro, ela vem de inteiro. Como ser íntegro?
tem tudo a ver com posicionamento mesmo. Pegando o gancho de Noé, de Abraão, de Moisés, que a Ju falou, e de muitos outros líderes, eu acredito que Deus procurou eles. Deus procurou, olha, Noé, eu procurei e te achei, um homem justo, para poder me seguir. Eu vejo assim, sabe quando o pai sai na frente e chama os filhos? Vem, filho! A visão que eu tenho é essa, de Deus falando, olha, me segue, eu preciso de alguém que me ouça. E a justiça, a integridade deles deu essa abertura para que eles pudessem ouvir a Deus, não é? E confiar nele, porque imagina que loucura, constrói uma arca, mas o que é isso? Porque vai chover, vai ter o dilúvio, mas o que é isso? Não tinha. Abraão, sai da terra que você está, eu vou te mostrar onde que é que você vai. Mas aonde? O que é? Como que é? Como que funciona esse negócio? E todas essas respostas estão ligadas, primeiramente, à integridade, a ouvir, né? A questão da obediência. E a senhora fez essa pergunta de como ser íntegro, como ser inteiro. A gente vai ser redundante sempre. Voltar na questão da obediência, de aprender a ouvir, de ter um relacionamento com o Pai. Porque eu só confio em alguém que me traz essas garantias para eu poder ter essa confiança. Enfim, em unidade, tá ligado a Ele. Eu penso isso. Talvez você em casa, é importante a gente fazer essa reflexão. Talvez você um dia ouviu, entendeu, mas você não se atentou, passou despercebido. Deus te chama essa noite para ser inteiro, para voltar a ouvi-lo, para voltar a andar com Ele, para fazer parte dessa arca, para estar envolvido. Talvez dentro de você, poxa, eu comecei, parei, eu já fui numa célula, já fui um líder, já fui com revisão de vidas. Você se sente um desertor. Tem como Deus honrar você sendo um desertor, mas tem como você recomeçar. Tem como você se atentar e falar, epa, Deus está falando comigo agora. Deus está falando comigo nesse momento. É tempo de eu me atentar, ouvir a voz de Deus, obedecer, saber que Ele é comigo, que Ele é um Pai que me chama, que chama o Filho. E Deus te chama essa noite. Vamos fazer uma reflexão. O Éder vai cantar mais uma música pra gente, Éder, pode ser? Vamos fazer uma reflexão. Se coloque diante do Senhor. Deixa Deus falar com você. Deixa Ele te chamar. Seus ouvidos possam estar atentos para ouvi-lo e ir na sua direção. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus.
Pessoal, nós falamos essa noite sobre posicionamento. Nenhum passo atrás. Posicionamento. Essa foi a palavra do Arena dessa noite. Que você possa se posicionar diante dessa realidade, diante do que você ouve, diante do que você sente, que dentro de você possa ter sempre a vontade de ouvir e obedecer à vontade do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua noite. Você vai ficar agora com a nossa palavra de oferta. Graça e paz, igreja. É um prazer estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com você que está me ouvindo, você está na sua casa, uma palavra, se você puder abrir a sua Bíblia, no livro de Ageu, né? Um livro, muitas vezes esquecido, pequenininho, livro de Ageu, está lá no finalzinho do Velho Testamento. Vamos ler a partir do capítulo número 1, e você vai ver que a mensagem de Ageu é uma mensagem muito atual. Eu estava lendo essa semana e o livro de Ageu tem muito a nos ensinar e tem muito a ver com dízimos e ofertas, com contribuição na casa do Senhor. Vamos acompanhar? Vamos ler capítulo 1 a partir do versículo 2. Fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, olha, igreja, o versículo 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficar satisfeito. Põe roupas, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar numa sacola furada. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considere o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Se você já puder meditar, reconstruir o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Versículo 9. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E aí, a própria Bíblia já dá o porquê disso acontecer. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria causa. Eu vou ler mais uma vez esse trecho. Isso acontece porque cada um de vocês, por causa da sua própria causa, enquanto o templo do Senhor permanece em ruínas. Por enquanto eu vou ler até aqui, a gente está no versículo 9. Eu acho que você que está me ouvindo já deve entender um pouco o contexto de Ageu, né? Esse livro, primeiramente, foi escrito, né, século um pouquinho ali, 520 mais ou menos, mas o mais importante, o contexto para você entender a profecia e fazer todo sentido na sua vida, assim como fez na minha, queria compartilhar com você. O povo de Israel foi levado para o cativeiro, a tribo de Judá foi levada para o cativeiro, lá eles ficaram 70 anos na Babilônia, e aí um governante usado por Deus como instrumento, né, o Ciro deu o decreto e eles voltaram para Jerusalém, né? Então os livros de Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias, estão todos aí perto desse contexto. E aí vem a mensagem de Ageu. Ageu foi um profeta levantado naquele tempo para dizer o seguinte: eles começaram a obra, né, lá por volta de 538, mais ou menos, começaram a obra, só que teve uma série de oposição, né, o templo ele não foi reconstruído de forma fácil, Jerusalém, né, os muros, e durante cerca de 15 a 18 anos, guarda bem isso, de 15 a 18 anos, o templo do Senhor ficou parado, a obra do Senhor ficou parada, porque era tanta oposição política, né? Um novo rei se levantou e mandou embargar a obra, literalmente, e isso aconteceu durante cerca de 15 a 18 anos, o templo do Senhor ficou parado. E aí entra o contexto dessa passagem que nós lemos. Ageu fala, é um profeta, e se levanta e fala: igreja, sabe por que vocês têm passado por essas dificuldades? Porque o templo do Senhor permanece em ruínas. E cada um de nós corre em favor da sua própria causa. A gente está preocupado com a nossa própria causa. E eu fiquei pensando,
Isso tem tudo a ver com o tempo de hoje. A lição principal de Ageu, e se depois você puder essa semana ler, se você que já leu, lê de novo, são só 2 capítulos, é rapidinho o livro. Mas a mensagem principal do livro de Ageu, igreja, fala o seguinte: enquanto a gente prioriza as nossas causas, enquanto a gente prioriza a nossa correria diária, os nossos motivos, e negligencia a casa do Senhor, isso acontece. Versículo 10. Por isso os céus retêm o seu orvalho, a terra não vai produzir os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre as pessoas, inclusive. Não é isso que a gente tem vivido? Sei que você tem passado por dificuldades, o tempo que a gente tem vivido é algo único, uma epidemia. Talvez você esteja pensando, poxa, será que realmente Deus está nisso aí? O que Ele pode me ensinar? E nós somos cristãos, temos uma certeza. Coisas ruins podem acontecer, Jesus já tinha nos alertado a isso, mas nós temos uma pátria que nós não somos daqui, estamos temporariamente nessa terra. E tudo que acontece, nós cremos que está dentro de um plano divino. E eu queria deixar uma frase para você, que eu aprendi nessa caminhada nessa terra, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. E aí a mensagem de Ageu é para mim e para você. Quando você começa a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, Deus Ele cuida das suas coisas. Isso não tem tudo a ver com o que você tem vivido, em tempos difíceis de corona, de pandemia, Então é tempo de você parar e pensar, poxa, será que eu não tenho sido feito um pouco como Israel fez naquele tempo? Eles também passavam por dificuldades. Lembra que eles eram escravos voltando de uma terra, eles tinham muitas dificuldades, provavelmente eles estavam construindo a casa deles e eles negligenciaram o templo do Senhor. E aí no versículo que eu li com vocês, versículo 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Essa é a mensagem de Ageu. Quando a gente coloca os nossos planos na frente dos planos do Senhor, coloca a nossa casa na frente da casa de Deus, as prioridades ser nós e não o reino de Deus, é isso que aconteceu. Gostaria que você separasse o seu dízimo, a sua oferta, que você, mesmo estando longe, a gente vai consagrar, orar, quero orar com você, de você trazer com alegria, Provavelmente no final desse vídeo nós vamos colocar o link da agência, que você pode contribuir com o seu dízimo, a sua oferta, tá bom? Então, mesmo longe, eu gostaria de falar a seguinte mensagem para você, que mesmo em tempos difíceis, nós estarmos longe fisicamente na quarentena, é tempo de honrar o Senhor. E como o pastor Rubens já tem falado várias vezes, quantas vezes a gente não usou desculpas de que, poxa, não tem tempo, A quarentena tá para provar que você às vezes tem tempo para orar mais, para ler a Bíblia mais, e é tempo de você colocar, o Senhor à prova. Eu sei que alguns podem estar passando uma situação difícil, mas você pode confiar nessa palavra que nós lemos. Olha, quando eu priorizo o templo, a minha casa ela é abençoada. Amém? Querido, você que já separou o seu dízimo, a sua oferta, pedir para você fechar os seus olhos, eu vou orar com você. Senhor, nós queremos te agradecer por cada dízimo, cada oferta, mesmo estando longe fisicamente, Senhor, eu quero te agradecer por cada dizimista, cada ofertante que tem contribuído na reconstrução do seu templo. Nós vimos que a mensagem de Ageu, ela é muito poderosa e ela é muito atual. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Abençoa cada família. Senhor, abre portas para aqueles que precisam. Senhor, que o Senhor possa suprir cada uma das necessidades de cada família da nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Querido, a igreja precisa de você. Você que está aí, a igreja precisa de você. Não é hora da gente olhar a nossa própria causa. É hora da gente olhar a causa, o templo está destruído. É hora da gente fazer a mensagem de Ageu se cumprir na nossa vida. A igreja precisa de você. Nessa quarentena é tempo de honrar o Senhor. Querido, Deus te abençoe. Uma excelente semana para você.
Pessoal, você não pode deixar de estar antenado nas nossas mídias. Domingo nós temos o culto da família com uma programação especial. É o nosso culto de ceia. Então, no nosso culto de ceia, nós vamos servir a ceia drive-thru. Você vai sair da sua casa, pegar o seu carro às 18 horas, passar aqui na igreja, receber a ceia, trazer o seu quilo, você que é comprometido em dar o alimento, seu dízimo, sua oferta, e você vai voltar para sua casa e às 19 horas você vai ouvir a palavra do Senhor e ceiar no seu lar. Não perca esse momento, é um momento único, um momento muito especial. É o nosso culto de ceia. Nas terças-feiras, os nossos cultos retransmitidos pelas nossas mídias. Um abraço, Deus abençoe.